Olá, amigos, sejam bem-vindos. Eu sou o professor Bruno, seu professor de matemática e física, e vamos iniciar aqui uma aula de matemática. Acompanhe os vídeos que virão a seguir para que você mantenha seu material completo, que você possa aprender mais e que a gente também consiga atribuir valores de notas para vocês nesse terceiro bimestre. Tá bem? Enfim, vamos trabalhar. Não se preocupem necessariamente com a questão da presença, porque você pode assistir essa aula aqui na hora que você quiser, enquanto o bimestre ainda estiver em vigência, não é mesmo? O importante é você fazer o possível para completar essas tarefas e escreva para mim. A gente pode conversar e eu posso tirar eventuais dúvidas que vocês tenham a seguir. Tá bem? Deixa eu compartilhar aqui uma apresentação com vocês que diz respeito à aula de hoje. Então tá aqui, ó. Eu tô compartilhando aqui. Deixa eu ver se já aí, pronto. Agora sim. Deixa eu só arrumar a tela aqui para mim. Pronto. Bem-vindo à aula de matemática. Isso aqui está na página 7, tá? Da sua apostila 3. Se você já recebeu essa apostila, é a página 7. Apostila 3 do caderno, apostila, né? SP faz escola, tá bem? Estudo das funções. Isso aqui, gente, é muito importante. Por isso eu te peço que preste atenção nisso, acompanhe. Provavelmente você já sabe bastante coisa sobre funções e ainda tem coisa para aprender. Então vamos relembrar algumas coisas que já foram ditas em anos anteriores, aliás, eu espero que tenham sido ditas, e vamos procurar aprender mais coisas, aplicar esse conhecimento aqui. Tem muito exercício para fazer, se eu puder eu faço todos, se não eu faço parte deles, e os outros a gente resolve nas oportunidades. Falou? Com relação à função na matemática, se você for pensar, função, quando me falam em função, né, em vez de eu pensar naquela ideia dos conjuntos, função, conjunto imagem, injetora, bijetora, essas coisas, eu penso nisso aqui, ó, f de x é igual a alguma coisa, certo? Alguma formulinha aqui. Isso aqui pode ser incontáveis possibilidades, essa formulinha aqui. Mas a função, a gente representa dessa maneira, né? F de x. Quer dizer o seguinte, que existe um valor de y, que é a função de x, que você só vai descobrir se você resolver uma operação nessa região aqui, certo? Então, deixa eu colocar uma funçãozinha aqui, sei lá, que tal 2x mais 3, por exemplo? Uma função aí me veio na cabeça, eu coloquei isso aqui, certo? O que eu posso extrair disso que eu estou mostrando para vocês aqui agora? Duas coisas. Primeiro, que o y, que é a própria f de x, tem professor que chama de y direto, né? Eu vou representar dessa maneira porque é importante a gente conhecer esses formatos. O y, ele seria a variável dependente. Olha só, variável dependente. Em contrapartida, o x, que aqui ele vai operar na continha, né, na função. E aqui, ó, ele vai só dizer qual é o valor x da vez, né, vamos dizer dessa maneira. Esse x aqui, ele seria, ó, x, ele seria a variável independente. O que significa essas duas coisas, variável dependente e variável independente? Significa o seguinte, você só vai descobrir o valor de y se você fizer uma continha usando o valor do x. Esse y aqui, ó, ele é o próprio f de x, sabe? Ó, eu só estou mostrando aqui, mas eu nem precisava colocar essas coisas aqui que eu coloquei do lado. Esse quadro, essa tabelinha x e y, aí provavelmente você já fez alguma vez na sua vida, sabe? E o que eu faço com isso? Bom, eu coloco os valores de x, porque o x eu posso mandar nele, né? Então o x ele é independente. Então deixa eu colocar uns valores de x aqui, ó. -2, -1, 0, 1 e 2, certo?
Isso aqui eu posso dizer. Agora, o y não. O y não sou eu que decido. O y vai depender do valor de x. Eu só vou descobrir o y, que é a função de x, calculando. Percebe? Eu estou fazendo isso para lembrar, porque tem gente que não lembra, certo? Então, eu vou fazer o seguinte: cada valor de x que eu coloquei aqui, eu vou substituir nessa função, no caso, nessa fórmula aqui, ó, certo? E vou fazer a conta uma por vez. Beleza? Tem gente que morre de preguiça, mas não deveria não, tá? Porque isso aqui, ó, essa conta aqui é fácil. Olha só como é que fica. Função de x quando x vale menos 2. Eu tenho que escrever a continha lá, ó, 2 vezes x mais 3. Então é 2 vezes o valor de x, que no caso é menos 2, eu tenho que pôr entre parênteses porque ele é negativo, mais 3. Faz essa conta, 2 vezes menos 2 vai dar menos 4, mais 3 vai dar menos 1. Então, quando o x vale menos 2, o y dá menos 1. Isso não dá para eu desvincular. Quando o x é menos 2, o y obrigatoriamente vai ser menos 1. Percebe? Agora, se eu fizer as outras continhas, eu estou trocando as cores aqui para tentar ficar um pouquinho organizada a minha tela aqui, né? Ó. Quando o x vale menos 1, eu vou já escrever tudo, sabe? E aí a gente só coloca os resultados, ó. Quando o x vale 1, quando o x vale 2. E aí eu vou fazer a conta, ó. É sempre a mesma função, eu só troco o valor de x para cada momento, né? Então fica 2 vezes menos 1 mais 3. Isso aqui, ó, 2 vezes menos 1 vai dar menos 2, mais 3 vai dar 1. Aqui, ó, 2 vezes 0, mais 3. Repara que eu estou trocando, repara aqui, ó, que eu estou trocando o valor de x em cada hora, certo? Ó, colocando o x da vez, ó, que está aqui, ó, certo? Eu tenho que ser fiel ao que está dentro dos parênteses, né? Substituir ali e fazer a conta certinho. Então vai ficar 2 vezes 0, 0, mais 3, 3. Depois, ó, 2 vezes 1 mais 3, porque aqui o x vale 1, né? Então 2 vezes 1, 2 mais 3, 5. E depois 2 vezes 2 mais 3, isso aqui vai dar 7. Tá? Então se eu for colocar todos os valores ali, ó, deixa eu tentar fazer isso rapidamente. Aqui vai ser 1 quando x vale menos 1. Quando x vale 0, vai dar 3. Quando x vale 1, aqui vai dar 5. E quando x vale 2, aqui vai dar 7. Repara que ele está aumentando de 2 em 2. Né? Isso significa que é uma função, ó, crescente. Pô, professor, como é que você pode dizer que a função é crescente? Bom, eu tenho um pouco mais de experiência, né? Então eu estou percebendo aqui que ela está aumentando. Mas dá para você fazer isso ou calculando ou observando um gráfico, certo? Que é uma coisa que a gente vai ter que fazer. Se você tem medo de gráfico ou preguiça de gráfico, você precisa perder esse medo e essa preguiça, porque é também fundamental que você saiba trabalhar com isso. Falou? Olha só, então, o que mais eu posso dizer sobre função? A função, ela não necessariamente precisa ser f de x é igual, sei lá, eu vou escrever uma outra agora, tipo 2x ao quadrado mais 5x, por exemplo. Né? Ela pode ser g de x, ó. G de x é igual a alguma outra coisa, sei lá, 1 sobre 2 vezes x ao cubo mais 7x quadrado, sei lá. Ela pode ser h de x também, ó. Pode ser x elevado a 3 meios, por exemplo, mais 4x, sei lá, sabe? Olha aqui, coloquei um expoente muito louco aqui, né? Mas não é para assustar, não, é só para dizer que isso pode acontecer. Aqui era um H, né? Eu escrevi H e ficou parecendo um F, né? H de x. Enfim, pode ser M de x, um monte de nomes. São todas funções de x, né? É para você dizer que o valor que você encontrar aqui desse lado esquerdo vai depender da continha que você vai realizar aqui do lado direito. Percebe? Deixa eu colocar algum outro formato aqui, sei lá, x, 1 sobre x, por exemplo. Isso aqui é uma função de x, sabe? Pode acontecer também, o x às vezes aparecer no denominador, entende? E aí, cara, vão aparecer vários tipos. Por que a gente trabalha com funções? Na maioria das vezes, para a gente poder elaborar gráficos, para a gente poder prever coisas com essas funções, né? A gente, às vezes, parte da função, às vezes a gente parte do gráfico. Aí você vai, pega um gráfico,
descobre uma função que se comporta de acordo com aquele gráfico e pode prever coisas que vão acontecer no futuro. Isso que eu acabei de falar para vocês tem a ver, por exemplo, com a situação atual do mundo, né? O problema da pandemia, né, que a gente está passando. Você vê que todo dia no noticiário os caras falam de gráfico, né? Então, como é que os caras podem dizer que daqui a 2 semanas vai estar assim, assado, né? É porque eles trabalham em cima dessas funções aqui e eles podem dizer realmente que do jeito que está indo, os gráficos estão se comportando de uma maneira que daqui a 3, 4 dias ou 1 semana a situação vai ser tal, sabe? Matematicamente dá para dizer. E claro, funciona sim, certo? E tanto é que funcionou. Agora sim, a gente pode classificar funções, né? As funções, por exemplo, elas podem ser positivas, pode ser negativa, claro. Ela pode ser crescente, pode ser decrescente, pode ser parabólica. Lembra lá quando você fazia Bhaskara, descobria as raízes da equação e tal? Aquelas duas raízes que você encontra no Bhaskara são as duas regiões que a curva passa pelo eixo X, por exemplo. Eu já vou comentar isso aqui, mas se você pegar qualquer equação de segundo grau, qualquer não, né? Várias equações de segundo grau, muitas vezes elas podem se comportar, por exemplo, dessa maneira aqui, ó. Sabe? Faz uma parábola. As raízes, quando você calcula a Bhaskara para elas, são os valores de x1 aqui, por exemplo, a gente chama de x', alguns chamam de x', e x2, que é aqui, ó, x duas linhas, por exemplo. Às vezes essa parábola está para baixo, às vezes ela não encosta no eixo x, né? Aí não tem raiz, entende? Mas não é sempre, na maioria das vezes, né, que nos casos que a gente estuda, né, elas tocam o eixo X, sim, daí você consegue calcular as raízes e tudo mais, né? Pode ser uma exponencial, que é o caso das curvas de contágio aí do coronavírus, né? Pode ser uma logarítmica, sabe? Enfim, tem vários tipos. Pode ser hiperbólica, pode ser, enfim, periódica, senoidal, cossenoidal, tangencial, enfim, tem um monte de tipo de função. Vamos explorar alguns aqui. Eu queria só reforçar alguns termos sobre o gráfico para lembrá-los, né? Quando você vai trabalhar um gráfico, normalmente tem um eixo X, né? E um eixo Y. E quando você vai colocar algum ponto no gráfico, sempre, né, vai ser, ó, primeiro o ponto X e depois a coordenada X e depois a coordenada Y. Nunca inverta isso, senão você vai errar, certo? Sempre tem a coordenada X, depois a coordenada Y. Aqui na coordenada X, a gente chama todos os pontos do eixo X de abscissas. Abscissas, certo? São elas que vão dar a ordem, né? São as variáveis independentes que vão dar a ordem para os valores de y. Tanto é que as coordenadas de y são chamadas de ordenadas. Espera que eu escrevi errado. Ordenadas. Certo? As coordenadas x dão a ordem para as coordenadas y. É mais ou menos isso, sabe? Para poder funcionar. Sabe aquele gráfico que eu estava falando lá, aquela função que a gente acabou de trabalhar lá, 2x mais 3, que os pontos eram esse aqui, ó, -2, -1, 0, 1 e 2. Aí aqui dava -1, aqui dava 1, aqui dava 3, 5 e 7, né? Eu posso pôr esses pontos ali, por exemplo. Né? Por exemplo, ó, -2 com -1. Primeira coordenada x, -2. Eu venho aqui no x, ele está aqui, ó. Passa um pontilhadinho. Eu estou sem régua aqui, então vai ficar meio torto o que eu estou fazendo, mas não faz mal. Para entender, dá. Tá? Ele está combinado com a coordenada y, -1. Então, ó, ele vem aqui, ó, e onde eles se encontram, faz o ponto. Tá vendo? Ó, deixa eu até apagar isso aqui. Depois esse outro ponto aqui, ó, -1 e 1. -1 e 1. O 1 tá ali em cima, né? Então ele vai se encontrar aqui em cima, ó. Tá vendo, ó? -1 com 1. Sempre o x primeiro, depois o y.
Depois, ó, 0 e 3. Quando uma das coordenadas for 0, significa que o ponto vai estar sobre o outro eixo, né? Se a coordenada x é 0, então o ponto vai estar sobre o eixo y. Onde? Nesse caso aqui, ó, no 3. Então a bolinha vem aqui, ó. Depois, ó, 1 e 5. 1 e 5, eu não tenho 5 lá, mas eu vou colocar meio forçadão aqui em cima, ó. 1 com 5 aqui em cima do R aqui, ó. Tá vendo? 2 e 7 não vai dar para fazer, ficaria muito lá em cima. Mas você vê que o que apareceu aqui é uma reta, ó, tá vendo? Ó, ele tá indo. Espera aí que é difícil fazer um risco com essa mesa digital aqui, ó. Ó, tá vendo? Você vê que é uma reta que sobe, uma rampa que tá indo para cima, assim, ó. Então, por isso que é uma função crescente. E outra coisa, é uma reta, certo? Nem sempre os gráficos das funções que a gente trabalha são retas, beleza? O que mais podemos discutir aqui? A gente pode discutir o grau da função, a gente pode discutir o sinal da função, isso eu acabei de falar ali agora há pouco, se é positivo, se é negativo, a classificação da função, né? Você classifica ela, dá qual é a natureza dessa função, não é mesmo? Se ela é logarítmica, se ela é parabólica, se ela é reta, se ela é crescente, se ela é decrescente, enfim, dá para dizer várias coisas sobre uma função. Sobre o grau da função, deixa eu escrever umas 3 funções aqui, ó. Primeiro, f de x é igual a, sei lá, 3x mais 2. Eu fiz um pouquinho diferente aquela hora, né? G de x vai ser assim, ó. 5x quadrado mais 2x ao cubo mais x sobre 2. E o h de x vai ser assim, ó. Que tal? X a quinta vezes x a quarta vezes x a terceira vezes x quadrado vezes x não, né? Mais, né? Mais x. Como é que eu classifico o grau dessas funções aí? É o seguinte, cara. Você tem que olhar no expoente do x. Vai na função, escolhe uma delas aí, ó. Primeiro f de x. Vamos ver, ó, f de x. Vai na função e olha os fatores. Tenho 2 fatores, esse e esse. Certo? Agora, onde é que tem x aí? Na verdade, tem nos dois, né? Eu já vou comentar por que tem nos dois. Mas aqui tem um, ó. 3 vezes x mais 2. Esse 2 tecnicamente está sozinho, né? Mas esse x, você vê que não tem expoente, ó. Você tem que olhar no expoente do x. Quando ele não tem nada, é porque é 1, sabe? Que a gente não escreve nada elevado a 1, né? Se ele é só aquele valor mesmo, é porque ele está elevado a 1. Você sabe, 2 elevado a 1 é 2, 3 elevado a 1 é 3, e por aí vai, sabe? X elevado a 1 é x, então a gente não coloca nada. Na verdade, esse 2, ele está vezes x elevado a 0, sabe? Ó. Só que qualquer número elevado a 0 dá 1. Então é 2 vezes 1, então a gente deixa desse jeito mesmo, sabe? Se o maior expoente de x é 1, significa que o grau dessa função é 1. Grau 1. Ou a gente até diz assim que é uma função de primeiro grau. Certo? Função de primeiro grau. E aí, acho que já deu para entender mais ou menos como é que funciona. Você olha os fatores, olha aqui, tem um fator aqui, outro fator aqui, outro fator aqui, olha no x e vê quem é que tem o maior expoente. Bom, esse cara aqui, o expoente dele é 2, esse outro expoente é 3, e esse aqui, o expoente é 1. Né? Então, o maior é esse 3 aqui. Ó. Então, o grau dessa função é 3, é uma função de terceiro grau, certo? Olha essa outra função aqui, o maior grau dela é esse aqui, ó, 5. Né? É o maior expoente. Então, é uma função de grau 5, ou uma função de quinto grau, se você quiser. Falou? Funciona assim, é simples até. Claro, tem lá umas expoentes fracionários e tal, vai complicar um pouco para você dizer que grau que é e tal, né? Mas a princípio a gente começa por aqui, beleza? E com relação ao sinal da função, a gente consegue dizer? Consegue.
O que você tem que fazer é só olhar os eixos. Lembra que o eixo horizontal é o eixo X, o eixo vertical é o eixo Y. Você observando o eixo X, deixa eu prolongar ele aqui, ó. O segredo para saber o sinal da função é olhar o eixo X. Quem estiver acima, ou quem, né? A região em que a função estiver acima do eixo X, ela será positiva. A região em que a curva ou a função estiver abaixo do eixo X, ela será negativa. Opa, escrevi errado. Negativa. Certo? Então, olha só. Observando, você vê que é uma função que tem um comportamento todo, como posso dizer, um comportamento bastante variável, né? Que não se mantém constante, não é constante. Então, ela muda bastante o comportamento dela. Você vê que tem hora que ela está do lado de cima do eixo X, tem hora que ela está para baixo. Então, ela tem momentos que ela é positiva e tem momentos que ela é negativa. Tá bom? Primeiro vamos só marcar umas coisas. Onde que ela toca no eixo X? Esse lugar onde elas tocam no eixo X seriam os pontos que ela vale zero. Então ela não é nem positiva nem negativa. Então seria, deixa eu pegar outra cor aqui, né? Já chegar de usar esse pretinho. Ó, aqui, ó. Nesse ponto aqui ela não é nem positiva nem negativa, ela é zero. Nesse ponto aqui também. E aqui também. Sabe? Ó, são regiões em que ela não é nem positiva nem negativa, ela vale zero. Agora, olha só, para qualquer valor de x, a esquerda, aqui, ó, aqui deixa eu ver, 2, 4, 6, 8, 1,4, né? Esse ponto aqui onde eu fiz essa bolinha preta. Daqui para a esquerda, eu não consigo fazer uma reta, uma seta, aqui, ó, consegui, melhorzinho. Desse ponto aqui, esse 1,4, menos 1,4, na verdade, para a esquerda, ela é negativa. Então, aqui, ó, olha só, a função é toda negativa, 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 negativa. Por quê? Porque ela está para baixo do eixo X. Percebe? Ela está numa região ali, ó, em que todos os y são negativos, tá vendo? Ó? Então, isso faz dela uma região negativa. Agora, o que acontece? A partir desse ponto aqui, ó, menos 1,4, até esse ponto aqui, ó, 2, nessa região ela é positiva. Então, ela é positiva, positiva, positiva. Por quê? Porque ela está na parte de cima, né? Para cima do eixo X, ou seja, numa região onde o eixo Y é todo positivo. Então, de menos 1,4 até 2, ela é positiva. Depois ela zera, né? Bem aqui nesse 2, né? E aí ela fica negativa de novo, ó, de 2 até 4, percebe? Você vê? É fácil até trabalhar com isso. Vamos fazer uma outra aqui. Se você quiser, dá um print nessa tela e faz ela no seu caderno para você praticar. Falou? Olha aqui uma outra função. Essa aqui, ó. Essa aqui é uma função de terceiro grau, sabe? Ela é de terceiro grau porque ela tem 3 raízes. Eu falei agora há pouco que quando a função toca no eixo x, é raiz da função. Então, essa aqui, ó, menos 1, 2 e 5 são raízes dessa função. Você vê, ela vem lá de cima, cruza o eixo x, faz a curva, cruza o eixo x de novo, faz outra curva e cruza o eixo x de novo, e agora ela vai para baixo, diretão. Aqui ela vai para o infinito, aqui, ó, para baixo. E aqui ela veio do infinito também, lá em cima. Certo? Como é que eu digo aqui que região ela é positiva, que região ela é negativa? Olha, de menos 1, do eixo x aqui, ó, de menos 1 para trás, essa região aqui, ó, ela é toda positiva. Sabe, ó, vem lá do positivão, sabe? Tudo positivo, essa região. Agora, do menos 1 até o 2, aí ela é negativa. Então, essa região aqui, ó, negativa, 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 tudo negativo, tá vendo? Aí ela passa de 2. De 2 até 5, ela fica positiva de novo. Tá vendo? Positivo, 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 positivo.
E aí, a partir de 5, ela fica negativa de novo, sabe? Ó, negativa. Daí, daqui para frente, ó, a partir dos 5 em diante, ela vai ser toda negativa. Você pega, é que eu não tenho a função dela aqui, né? Qual é a fórmula dela. Mas se você pegar a fórmula, sei lá, vamos dizer f de x, x ao... Não é x ao cubo normal, é x ao cubo mais alguma coisa aqui, que eu não sei o que que é. Se eu colocar aqui, ó, f quando x vale, sei lá, 6, e fizer essa conta, ó, 6 ao cubo mais não sei o que aqui, pode ter certeza, vai dar um valor negativo aqui, ó, no resultado dessa continha, sabe? Porque o gráfico está dizendo que a partir dos 5 ali, ela vai ser negativa, beleza? Não dá para dizer porque o gráfico não está mostrando e nós também não temos essa função. Mas observando essa tendência do gráfico, é isso que vai acontecer. Beleza? O que mais tem aqui para a gente ver? Classificação da função. Agora vamos começar a observar alguns tipos de funções. Dá uma olhadinha nessa função aqui, ó. Tem o gráfico, um eixo x e um eixo y, e uma reta que cruza lá em cima. É uma reta, primeiro eu vou escrever que ela é uma reta, certo? Só que é o seguinte, ela não é nem crescente nem decrescente, tá vendo? Ela é constante. Então isso aqui seria uma função constante. Não está nem aumentando, nem subindo, nem descendo. Percebe? É uma reta que se mantém. Para qualquer valor de x aqui, ó. Ah, quando x vale 1, quanto que dá a função? 2. Quando x vale 4, quanto que dá a função? 2. Quando x vale menos 4, quanto que dá a função? 2 também. Para qualquer valor de x, a função é 2. Sabe? Então a gente diz que ela é constante. Falou? Deixa eu apagar essa rabisqueira que eu fiz aqui. Vamos ver o que mais a gente tem. Ah, e essa função aí? Agora, ó, é o mesmo plano, né? X e Y, mas a curva agora, a curva não, né? A reta é também uma reta. Ela está subindo, você vê que ela vai aumentando aqui, né? Daqui ela vai para cima lá, ó, e ela veio lá de baixão também. Só que ela está passando pela origem, né? Esqueci de mencionar aqui, ó. Esse ponto aqui, o ponto 00, vocês conhecem, né? Mas eu estou relembrando. A gente chama de origem. Então, essa função aqui, ela está passando pela origem, tá vendo? Essa reta, claro, é uma reta, você está vendo aí que ela não está entortando, né? E ela não vai entortar mesmo, tende a ser assim para sempre, uma reta. E só que ela está subindo, então é uma reta crescente, tá? Isso aqui é uma função crescente. Essa está passando pela origem, mas ela pode não passar pela origem, né? Veja esse caso aqui que eu coloquei aqui do lado. A origem está nesse ponto onde eu fiz vermelhinho. Opa, acabei apertando com muita força aqui o lápis. Ó, a origem está aqui, mas a reta, ó, ela tá passando um pouquinho antes da origem, tá vendo? Então, assim, para ela ser crescente, ela não necessariamente precisa passar pela origem. Entende? Ela pode passar por qualquer lugar, assim, ela pode vir de qualquer lugar, cruzar o eixo X em qualquer ponto. Não necessariamente precisa ser pela origem, beleza? O que mais? Olha essa outra reta aqui, né? Também é uma reta, como você pode ver, e agora ela já não está mais subindo, ela está descendo. Então, claro, é uma reta decrescente. Nós estamos classificando decrescente. Nós estamos classificando o tipo da função. Você vê? Observando o gráfico dela. Poderíamos ter a fórmula lá, né? F de x é igual... não consigo dizer aqui qual seria a fórmula dela, mas, enfim, tem um valor, é uma função de primeiro grau, né? Porque sempre dá reta. Enfim, essa passa pela origem também, mas ela é decrescente. Tá? Se você for fazer matematicamente, você vai ver que conforme o valor de x aumenta, o valor de y diminui. Tá vendo? Ó? A partir da origem, ela passa a ser negativa. Tá vendo? Ó? E antes da origem, ela era positiva. Significa que se eu pegar a fórmula dela, f de x é igual não sei o que, e colocar lá no valor de x, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, o resultado vai ser positivo, né? A função vai ser positiva, porque antes da origem ela era positiva. Agora, a partir da origem, ela ficou negativa, tá? E essa outra função aqui já não é mais uma reta, né? Isso aqui é uma curva.
Tá vendo, ó? É uma curva. Essa aqui eu posso dizer para vocês, ó. Essa aqui, ela é a função f de x, opa, é igual a x ao quadrado. Isso aqui é bastante conhecida, né? É uma função de segundo grau, beleza? Porque é só x elevado a 2, então não tem outro expoente para você poder confrontar aí. Então, ela é uma função de segundo grau. É um gráfico de parábola, certo? Então, essa função aqui é uma parábola. Pode chamar de parabólica, né? É uma parabólica, enfim, uma função parabólica e tal. E aí você vê também que ela é sempre positiva, né? Ou seja, qual for. Aliás, ela só não tem sinal quando x vale zero, né? Zero elevado a 2 vai dar zero. Mas para qualquer valor, seja do lado negativo do eixo x, quanto do lado positivo do eixo x, qualquer valor que eu coloco aqui, o resultado vai ser positivo. Ó. Você vê que quando x vale menos 4, nem dá para dizer quanto que ela vai dar lá em cima. Mas eu posso pegar a função aqui e calcular. Ó. Quando x é menos 4, vai ser menos 4 elevado a 2. E você sabe que menos 4 elevado a 2 é menos 4 vezes menos 4. Isso aqui vai dar 16. Sabe? Então ela vai bater no 16 lá em cima. Assim como quando x é 4 também, vai dar na mesma. Ela é... A gente diz que é uma função simétrica, né? Eu posso escrever também aqui que ela é simétrica. Falou? Porque é espelhado, né? A mesma coisa que acontece do lado esquerdo, acontece do lado direito também. Legal isso também. O que mais que nós temos aqui? Olha só, uma outra função parabólica. Isso aqui também é uma parabólica, né? Dessa vez vou escrever parabólica. Tá? Só que você vê que ela tem uma parte positiva, uma parte negativa, percebe? E depois ela fica positiva de novo. A imagem que eu tenho aqui corta ela desse jeito, mas ela vai em frente aqui, e aí ela fica positiva de novo. Repara o seguinte, 1 e 5 são as raízes. Se pegar essa função e jogar ela no Bhaskara, calcular o Bhaskara, encontrar x' e x duas linhas, você vai encontrar lá 1 e 5, que são as raízes dessa função. Percebe? E aí, de repente, até ajuda a você plotar o gráfico, né? Construir o gráfico. E outra coisa interessante, ó, o 3 aqui, ó, tá com cara de ser o x do vértice. Certo? Ó, x do vértice. E o menos 4 tá com cara de ser o y do vértice. Ou melhor não, né? Ou até complementando, esse aqui é o ponto mínimo dessa função, certo? Essa função aí, essa parábola, não terá um valor abaixo do menos 4, né? É o mínimo. Então ela chega, atinge o mínimo, depois sobe de novo e vai embora lá para cima. Falou? Olha essa outra curva aqui, ela é muito interessante. Isso aqui, aliás, é o que está se propondo aí para diversos ritmos de contaminação, né, com relação à pandemia. Isso aqui é uma curva exponencial. E outra coisa, ela é crescente. Repara que ela não é uma reta, ela é uma curva. E ela vem baixinha aqui da esquerda, ela vem baixinha, 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 de repente ela começa a aumentar, aumenta e dispara, tá vendo? Ela vai lá para cima e aqui ela só vai aumentar cada vez mais rápido, percebe? Quando acontece isso, a gente chama de exponencial. Pode ser crescente ou pode ser decrescente, né? Deixa eu limpar aqui todo esse rabisco que eu fiz aqui, para vocês poderem ver essa exponencial decrescente, ó, essa outra que eu coloquei aqui é uma decrescente. O caso da pandemia, a gente diz que tende a ser uma exponencial, porque assim, uma pessoa contamina duas, essas duas contaminam mais duas, essas 8 que apareceram, 4 que apareceram contaminam, peraí, uma contamina duas, essas duas contaminam outras duas, então vai aparecer 4. E essas outras duas, cada um contamina mais duas, então vai ser 8. Depois contamina 2. Você vê que cada vez aumenta mais, vira uma bola de neve. Então a gente diz que isso daí é uma exponencial. Falou? O que mais tem aqui? Uma função, olha só que interessante.
né? Ela faz um período, ó, a parte aqui de baixo, faz uma onda, zera de novo, atinge o máximo, zera de novo, atinge o mínimo, zera de novo, atinge o máximo e vai. É uma onda, você pode chamar isso aqui de ondulatória, né? Mas os nomes mais comuns para elas é que elas são periódicas, certo? Ó, são funções periódicas, ou até mais, né? Você pode dizer que são funções trigonométricas. Não dá para dizer que ela é crescente nem decrescente, percebe? Muito menos constante ela não é mesmo, né? Tem regiões que ela fica negativa, tem regiões que ela fica positiva, depois ela fica negativa de novo e por aí vai, certo? Só que tome cuidado, você tem que observar muito bem o formato da curva, certo? Da função. Porque você observar uma dessa, deixa eu limpar aqui a tela, ó, eu vou colocar como periódica e trigonométrica, certo? Repara bem nessa e olha essa outra aqui, ó. Tem diferença, não tem? Aqui, ó, você imagina que ela fez um ciclo parecido com o que vai acontecer aqui, ó. Você já imagina que a partir daqui, por exemplo, ela vai fazer a volta e observando o gráfico, você consegue captar, né, essa tendência. Essa outra aqui, não, ela não vai fazer uma volta aqui e descer aqui de novo. Ó. Daqui ela vai para o infinito lá, ó. E daqui ela veio do infinito também. Percebe? Isso aqui é uma função de terceiro grau, ó. Uma, duas, três raízes. Então toma cuidado para não confundir função de terceiro grau com função periódica. Falou? Ok. Agora, gente, tem exercícios aqui. Eu vou fazer com vocês, já que eu já cheguei até aqui, e, e a gente tem muito trabalho pela frente. Eu vou discutir com vocês esse exercício e vou deixar a atividade para vocês fazerem também. Falou? Eu vou fazer a primeira. Temos duas atividades. Deixa eu ver. Uma, duas, três atividades. Então, eu vou trabalhar primeiro essa ideia aqui, ó. Determine a lei da função que relaciona o lado x de um quadrado ao seu perímetro. Por favor, não vai esquecer o que é um perímetro, não é mesmo? O perímetro é a soma dos lados de uma figura geométrica. Então, estou fazendo aqui um quadrado meio toscão, né? Porque eu estou sem régua. Não sei por que eu não trouxe uma régua aqui. E também não baixei um aplicativo um pouquinho melhor para poder trabalhar com essas imagens e tal. Mas não tem problema. É um quadrado que tem lado x. Tá vendo? Ó, x, x, x e x. E essas alturas do campeonato, você que está no terceiro colegial, você tem que saber, né, que o quadrado é uma figura geométrica que tem quatro lados, esses lados são iguais, né? E o perímetro é a soma desses lados. Quando você vai, por exemplo, fazer uma cerca, né, num piquete, você tem que calcular ali qual é o perímetro do piquete, para você saber quantos metros tem a volta, para você saber quantos fios de arame, por exemplo, você vai colocar e quantos metros você vai ter que comprar, né? A gente não chega numa loja de materiais de construção, ou sei lá, né, numa loja de artigos agrícolas, não sei o que, e fala, me dá aí 500 metros de arame aí, que eu vou fazer um negócio lá. Aí, às vezes, você usa quase nada e sobra tudo e fica lá estragando, sabe? As pessoas... Bom, tem gente que faz isso, né? Infelizmente, desperdiça pra caramba, né? Mas o certo não, é você usar a sua cabeça, vai lá, procura comprar as coisas dentro da medida, né? Os caras que vão construir casa, por exemplo, faz uma conta básica para poder estimar, né, o tanto de material que vai precisar, para não haver desperdício, para você não perder dinheiro, né? Basicamente isso. Falou? Bom, o perímetro desse quadradinho aqui, ó, seria assim, ó. Perímetro vale 4 vezes x. Percebe?
Você está vendo que... Por que é 4 vezes x? Porque é x mais x mais x mais x, são 4 x's, percebe? Então, esse perímetro acaba sendo... Deixa eu escrever aqui, né? Ó. X mais x... Deixa eu escrever para baixo aqui, né? Ó. Perímetro é x mais x mais x mais x. Você sabe, ó, x mais x, 2x mais x, 3x mais x, 4x. Então, o perímetro, ele vale 4x. Agora, o que é interessante nisso aqui? Pô, professor, parece muito bobo isso daí. Bom, não é não. É simples, mas não é bobo, não. É interessante. Para a gente que está relembrando, é interessantíssimo e importantíssimo você saber isso. Que nós vamos cobrar e os vestibulares e concursos que você possa querer fazer aí também vai cobrar de você. Isso aqui é uma função que depende do lado x. Ninguém falou qual é o comprimento desse quadrado. A gente está dizendo que é x. Pode ser 2 metros? Pode ser 4 metros, pode ser 10 metros, pode ser 500 metros. Enfim, depende, né? É uma função. Eu poderia muito bem escrever assim, ó. O perímetro de x, o perímetro, que é o lado, a soma dos lados desse quadrado, pode ser uma função de x, né? Que é calculada fazendo 4 vezes x. Percebe? Olha aí, determine a lei da função que relaciona o lado x de um quadrado ao seu perímetro. Então, falou, o perímetro é uma função de x que vale 4 vezes x. É isso aqui, ó. Simples, não é mesmo? Não vamos esquecer. Então, para calcular o perímetro, é uma função f de x que vale 4 vezes x. E se for, por exemplo, a área, né, do quadrado. Aí você também, cara, não pode esquecer como calcula a área de um quadrado, né? Pelo amor de Deus, um aluno de terceiro colegial tem que saber isso, porque é muito básico, não é mesmo? O perímetro é a soma dos lados. Agora, a área do quadrado é a mais fácil, né? É só você fazer lado vezes o lado, né? Ou seja, x vezes x. Então, a área vai ser x ao quadrado. Inclusive, é por isso que a gente chama esse expoente 2 aqui de quadrado, né? Porque é quando é ele vezes ele de novo, percebe? E aí, tá aí a função de novo, né? A gente não sabe qual é o lado x, pode ser 2 metros, pode ser 4 metros, pode ser 200 metros, pode ser 500 metros, etc. Mas a área é uma função de x, depende do valor de x. Eu vou saber a área se eu pegar o lado x, lá quanto vale, e colocar aqui e fazer ele vezes ele de novo, ele elevado ao quadrado. Ou seja, a área do quadrado é também uma função de x. Aliás, cara, eu vou dar outro nome, vou chamar de g de x. F de x seria o perímetro. A área eu vou chamar de g de x, só para a gente poder, né, usar a simbologia, explorar um pouco mais a simbologia. Vale x ao quadrado. Então, repare que a função g de x me dá a área e a função f de x me dá o perímetro. F de x é 4 vezes x e vale o perímetro. G de x é x ao quadrado e vale a área. Para que isso? Ué, para você poder calcular essa atividade 3 aqui, ó. Falou? Eu vou parando por aqui. Eu vou deixar você quebrar a cabeça com essa questão 3 aí. Você tem que só completar a tabela. Então, dê um pause no vídeo e quebre a cabeça um pouquinho aí, tá? No próximo vídeo que vem a seguir, eu te respondo como é que fazia isso, caso você não consiga. Falou? Então, eu vou ficando por aqui. Obrigado, amigos. A gente se vê muito em breve. Se cuidem.